acho que não tem como não falar o que tá acontecendo da guerra. Eu, particularmente, Charles, eu sei que você estuda muito, entende muito disso. Eu, particularmente, não dou muitas opiniões porque eu não tenho estudado a fundo. Essa questão toda, porque a gente vê a Rússia, a Ucrânia, o que tá acontecendo. Agora, esse problema grave, infelizmente, de Israel, com Hamas, né? Outros grupos, Irã também entrando no meio. O que, que o pessoal se pergunta? Como ficam os meus investimentos? O que, que você acha, Charles? Essa guerra, porque me parece que ela não é tão breve, né? Como o pessoal. Tá ficando feia a coisa, infelizmente, né? Tá. Bom, primeiro de tudo, é uma questão que eu recebo muito também, né? Cara, como é que vai ficar agora? Será que eu continuo investindo? Será que eu não continuo? Pô, essa greve aí tá me ferrando. Eu falo, tá te ferrando por quê, cara? Na minha carteira caiu. O que que tem aí na tua carteira? Oi, IRB, Cielo. Fala, não, calma aí, cara. Isso tem nada a ver com a guerra. A tua carteira tá merda mesmo. Então, não tem a ver com isso. Então, brincadeiras à parte, o que aconteceu até agora com a tua carteira dificilmente já vai ser uma consequência da guerra, Sim. né? Mas, nesse momento, daqui pra frente, sim, eu acho que a depender do que vai acontecer, o impacto pode ser grande, tá? Em relação a culpados, quem tá envolvido ou não tá, eu acho que a gente demoraria muito para falar, mas tem alguns pontos importantes. Então, nós já vínhamos de um cenário muito complicado, porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muitos países começaram a mandar armamento para a Ucrânia. E todo mundo pensou o seguinte: pô, a Rússia vai varrer a Ucrânia em uma semana ou duas. E o mundo mandando armamento para a Ucrânia resistindo ali, pelo menos resistindo para que a Rússia não entrasse em todo o território. E essa guerra já está completando aí um bom tempo. Então, nós já tínhamos esse conflito, que foi um conflito que levou muito o preço do petróleo, que atrapalhou a inflação, que fez com que o juro subisse. Então, em relação à guerra Rússia-Ucrânia, essa guerra teve um impacto e ainda está tendo. Só que até a semana passada, o que a gente ficava pensando? Pô, será que a Rússia vai invadir um outro país? Será que alguém vai ajudar a Ucrânia? Então a gente estava focado ali, naquele espaço. Agora, esse eixo mudou. Tanto que é impressionante como ninguém fala mais na guerra Rússia-Ucrânia. É verdade. A gente não sabe o que está acontecendo e a Rússia continua invadindo o país. E aí levanta até uma outra questão. Até que ponto não foi muito interessante para a Rússia esse ataque? Estou dizendo, a Rússia participou e tal. Apesar de que as imagens estão disponíveis aí no Twitter, infelizmente, se você quiser, você vai achar. O TikTok apagou, o Instagram também apagou, mas no Twitter você acha muitas imagens. Quando os terroristas entraram em Israel, e já se sabe que foram cerca de 2.500 terroristas, eles entraram com um GoPro no corpo. Então, alguns estavam fazendo live, outros estavam com ela offline, mas gravando. E você consegue escutar, em algumas gravações, a galera falando em russo. Ah, pode ser mercenário, pode ser o cara do Hamas que fala russo. Não, pode tudo. Mas a gente tem que pensar o seguinte: foi muito. Não é cômodo. Tipo assim, foi muito interessante para a Rússia o que aconteceu agora. Porque aquele conflito ali, Israel-Palestina, já vem de muito tempo. Mas foi o maior atentado já feito num solo israelense em muitos anos. Desse modelo, cara, acho que desde antes da independência não tinha algo assim. Então, com certeza, teve ajuda externa. Os caras não iriam conseguir 2.500 armamentos, paraquedas, paraglider, carros, caminhões. Pô. Não foi de última hora, né? Não foi, não vamos foi. agora. O que a turma diz? Porque agora que a gente está começando a saber que foram 2 anos de planejamento, muito dinheiro e muita ajuda externa. O primeiro país que todo mundo já sabe, não, esse país aqui está envolvido, é o Irã. Sim, com que certeza. É um inimigo histórico de Israel e que vem patrocinando e ajudando o Hamas há muito tempo. Agora, os motivos, tipo, por que agora, de interesse da Rússia, de interesse do Irã, e para piorar, o que piora essa tragédia humanitária que já está acontecendo, é que Israel estava prestes a fechar um acordo com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um player muito importante no Oriente Médio. Porra, então, cara, sabe aquele momento que, tipo,
Se não tivesse tido esse ataque agora, talvez em 2 ou 3 meses nós teríamos um baita acordo entre Israel e Arábia Saudita. E isso poderia acalmar mais ainda o Oriente Médio. Porque Sim. de um tempo para cá, vários países têm feito a paz com Israel. Faltava um bom acordo com a Arábia Saudita, que é inimigo histórico do Irã. Então, cara, é um rolo ali e tudo tem a ver com petróleo. Só um parêntese, tem gente que me diz o seguinte, porra, eu acho que Israel tá querendo Gaza porque tem petróleo, gás. Cara, é irrisório o que tem de lá comparado ao que tem em outros países. Israel não quer aquele território, tá? Então, provavelmente Israel vai, até onde eu sei, entrar, eliminar o Hamas e entregar para a autoridade palestina aquele território. Toma, que é de vocês. A gente não quer isso, entendeu? Mas não dá mais para deixar o Hamas lá dentro. Mas será que Entendeu? vai conseguir eliminar o Hamas? Porque eu penso o seguinte: os Estados Totalmente Unidos não. ficou muito tempo no Afeganistão e a ideia era acabar com o Talibã. E a gente viu que com a saída dos Estados Unidos, o Talibã voltou a atuar, né? Voltou a tomar conta ali do Afeganistão. Você não acha que pode acontecer esse efeito com o grupo Hamas? Eu acho que pode, vai. Porque o que acontece? Só que tem algumas diferenças. O Hamas atua dentro da faixa de Gaza, atua em outras regiões por ali, só que os líderes não estão em Gaza. A população é pobre. E onde é que está o principal líder do Hamas? Catar, vivendo no luxo, o cara é bilionário. Então tem muita hipocrisia nisso. Ah, então o que você está querendo falar? Bom, estou querendo falar o seguinte: a população de Gaza sofre muito, os palestinos sofrem muito, tem 2 milhões de pessoas ali, vendo uma faixa pequena, com uma densidade demográfica muito grande. O mundo manda muito dinheiro para lá, só que esse dinheiro não chega. E aí as pessoas se iludem ou pensam mais viagens. Por exemplo, tem gente que fala para mim o seguinte: aquilo ali é uma prisão a céu aberto, Israel não deixa chegar nem água, nem comida. Eu falo, tá, cara, e como é que chegaram lá 10 mil mísseis? Porque enquanto a gente está conversando aqui, Israel está atacando a faixa de Gaza, mas Gaza está atacando míssil em Israel. Sim. Só que não aparece muito na TV, né? Ah, estamos filmando aqui explosões. Aí você entra lá, cara, Israel tá tocando sirene, a galera em bunker. Não mostra muito isso. Então, a conclusão desse assunto é que essa guerra interessa muita gente de fora que tem muito dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que esse é um problema para sanar. E, para encerrar, voltando para a Rússia, ninguém mais fala da guerra Rússia-Ucrânia. Lembrando que a Rússia invadiu a Ucrânia. Cara, já morreram... Puta, tem gente que fala em 200, 300 mil pessoas já. Tem gente que fala até em mais.